Opa, olha só. Deu certo, deu certo. Vamos. Como é que você tá, meu querido? Como é que você tá, Luiz? Tá por onde hoje? Eu tô no Rio Grande do Sul, tô fazendo uma mudança aqui, tô com a casa ainda toda, com as caixas tudo aqui. Se Vou mostrar montando. tudo em caixa ainda aqui. Isso aí, vida de Bitcoin é assim mesmo, mano. Viajando, construindo. Tem muito pra onde correr, não, mas sempre tem um começo, né? Bom, vamos começar agora então. Preparado? Vamos nessa? Bom, fazer uma apresentação, porque, né? Merece dar uma contextualizada, principalmente o pessoal aí que tá seguindo a site, está acompanhando a gente. O Luiz, cara, mais autêntico aí no ecossistema de Bitcoin no Brasil. Tá em todas. Qualquer evento Bitcoin que você for, o Luiz vai estar por lá também. Ele é criador do perfil do Bitcoin Forte, do Fraguismo, né? Tá, vamos falar bastante hoje. E tem incentivado aí bastante a parte de adoção da economia circular com Bitcoin, recentemente, inclusive, com um projeto lá no interior da Bahia, em Santo Antônio de Jesus, correto? Correto. Vamos falar um pouco disso. Bom, bem-vindo, Luiz. Obrigado, cara, por ter disponibilizado o seu tempo. Em vez de estar fazendo aí mudança, né? As caixas esperam. Vou falar com os amigos. Espera um pouquinho aqui. É, queria começar e aí, pra galera entender um pouco melhor de você, né? Fora ali as conversas, os papos sobre o Bitcoin. Quem é o Luiz? De onde ele veio? De onde ele veio? Como é que você conseguiu, né? Quando você conseguiu ter esse primeiro contato com o Bitcoin? Mas antes disso, né? Onde o Luiz cresceu? Quem é ele? De onde veio? Pra gente entender Eu um sou pouco de mais Salvador. que o Bitcoin não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Para todo mundo. Eu sou de Salvador, Bahia. Isso, como todo mundo, fiz colégio, aí no meio da faculdade tive uma proposta muito boa para trabalhar fora. Aí eu larguei a faculdade e fui trabalhar como broker nas Filipinas, Hong Kong, Barcelona. Aí tive uma experiência internacional com o mercado financeiro. E aí, durante essa experiência, foi quando eu tive meu contato com o Bitcoin. Eu, basicamente, para mim era um ativo só de especulação, um par de moeda que poderia fazer uma operação e ele, como tinha muita volatilidade, era interessante, né, para se posicionar, para surfar nas ondas, né? Então, não lembro exatamente o ano, né, mas foi ali bastante antes da pandemia. E aí, quando eu decidi voltar, tinha várias empresas aqui que eu estava tocando, montando com meu pai e outras que eu estava investindo de longe, né? Ganhava um dinheirinho e estava construindo e investindo em empresas de amigos, parentes e tudo mais. E aí, quando eu decidi voltar para o Brasil, veio a pandemia. Aí, quando veio a pandemia, muita empresa no início não aguentou, alguns prejuízos também de obra que a gente acabou tendo por material subir bastante e no período que obras ficaram travadas, não poderiam ser executadas, e tudo sumiu do mercado, né? Vidro, aço, ferro, não se não achava nada concreto. E aí, quando começaram a voltar para o mercado, esses produtos estavam com basicamente muito acima do que a gente tinha alçado anteriormente. Né? Hum. Tipo, produtos que subiram mais de 100% naquele período ali pós-pandemia. E, e aí eu fui, passei um tempinho nessa jornada, quebrei um monte de empresa. E aí foi quando eu conheci o Bitcoin. Eu conheci quer dizer, já tinha visto o Bitcoin como moeda, né, como moeda de especulação lá. E aí depois eu tive o contato com o Bitcoin como um investimento, né. Infelizmente foi num golpe, tomei um golpe ali numa empresa baiana, investi uma grana ali, perdi também dinheiro, foram bastante decisões equivocadas ali no pré-pandemia, essa aí foi uma delas. E aí nisso, junto com esse processo, eu comecei a estudar o libertarianismo, né, a fundo. Então eu comecei a maratonar vídeos, eu vi um link perdido que um brother tinha postado lá no Facebook, cliquei, aí caí no canal do Ideias Radicais, e aí comecei a estudar a filosofia por trás do Bitcoin, né? Mas eu ainda não tinha visto o Bitcoin como uma ferramenta de liberdade. Para mim era interessante e tal, mas eu não tinha ido a fundo. Aí depois, quando
fui complementando o conteúdo do libertarianismo, da escola austríaca de economia. Aí eu peguei para olhar o Bitcoin com mais carinho. E eu vi que, basicamente, ele tinha todas as necessidades, né, de um bom dinheiro, né? E aí, nisso, vendo ele como um bom dinheiro, eu comecei a estudar os ciclos de mercado do Bitcoin. Aí eu entrei na XP, eu já comecei a trabalhar um pouquinho com eles lá, falava do Bitcoin, a galera lá era super resistente, né, em relação ao Bitcoin. Hoje em dia eles estão cada vez abrindo mais, né, a mente. E uma das coisas que me fez sair de lá foi justamente isso, né? Eu era tratado como o doido do Bitcoin lá, né, basicamente. Outlayer. O cara fora da curva, né? O maluco. O evangelizador do Bitcoin. Quem nunca pegou esse rótulo, né? Exato. Porra, era triste, porque basicamente você via pessoas que trabalhavam cuidando do dinheiro das pessoas sem nem saber o que é dinheiro, né? Qual a diferença de dinheiro e moeda, né? Tipo, as pessoas não faziam ideia, né, desses quesitos e estavam lá dizendo o que é investimento, né? Onde investir o capital. E aí, quando você questionava que a rentabilidade era menor, que a, a inflação real, que é a impressão de dinheiro, né, a criação de novo papel moeda na economia, eles criam todo ano 25%. Então a inflação real é 2% ao mês. Não tem investimento no mercado que te pague isso. E aí é onde você começa a aprender ali naquela linha do Renato, né, que é perda fixa e perda variável. Esse é um exemplo bom, né? Porque as pessoas elas tendem a olhar o número num âmbito nominal, né? Sem muito Exato. contexto. Então você botou 1.000, passou 3 anos, você tirou 1.060, então você tem aí 2% ao ano, né? Você não Sim, vê o quanto o seu R$ 1.000, os seus R$ 1.000 perderam de poder de compra ao longo desses 3 anos, né? Antes você comprava um exato. litro de azeite, agora você compra 500 ml. Então, com o mesmo valor, né? Não necessariamente os R$ 1.000. Mas só para fazer um apanhado e ver se eu peguei certo aqui. Então, você teve uma oportunidade de ouvir falar do Bitcoin inicialmente quando você estava, tipo, fazendo intercâmbio, trabalhando para fora do país. Então, você já ouviu falar. Aí eu não entendi bem se você chegou a investir nessa época. Não, não. Eu trabalhei só como par de moeda, trabalhando para clientes, né? Então, tipo, eu vi um par de clientes de moeda ali com uma posição vantajosa, né? Olhando tecnicamente o gráfico. E aí eu falava, olha, acho que vale a pena, a gente está entrando aqui, saindo em tal ponto, era apenas um ativo de especulação e trade, né? Então era mais uma lógica de mercado operacional. Como eu trabalhava como broker, eu ficava estudando pontos de entrada e saída de diversos ativos, né? Tanto notícias quanto movimentação gráfica, entendeu? Claro, claro. Então, nessa época aí, o Bitcoin era, assim como a Apple, um ativo que você poderia fazer a operação para poder lucrar com a volatilidade dela. Você compra na baixa, vende na alta, de acordo com os gráficos, você vai lá se expondo a esse tipo de ativo ou não. Não, lá era mais par de moeda, né? Você fazia operações tipo BTC USD, que é Bitcoin dólar, Entendi. CAD USD, né, que é o dólar Uhum, australiano e o uhum, dólar americano, né? O mercado uhum. de Forex, né, de par de moeda que você opera. A gente operava em índice também, commodities, mas Bitcoin em si a gente tinha a exposição mais como uma moeda mesmo. Então ele era só um par de moeda para mim, entendeu? E daí você voltou para o Brasil com oportunidade aí de investimentos com seu pai, outros parceiros, outras empresas. Foi logo Eu depois da voltei com, pandemia. eu voltei E, com dinheiro. Não, eu voltei antes da pandemia, só que com dinheiro, e aí, tipo, eu saí aí aplicando em um monte de coisa, um monte de empresa pequena, golpe de pirâmide, porra, foi tanta decisão equivocada. O cara tá com dinheiro, querendo construir renda, mas sem um foco, entendeu? Sem um padrão claro, assim, um propósito. Era realmente estava buscando fontes de dinheiro para gerar dinheiro pelo dinheiro, né? O dinheiro para você estar vivendo no dia a dia, pagando conta, comida, né? E não para uma criação de um propósito, de uma coisa maior. você tinha um capital, você queria, na verdade, aplicar esse capital para gerar uma renda passiva para você continuar construindo sem necessariamente estar preso aí a um emprego segunda a sexta, né?
Só que a Exato. inflação te pegou depois da pandemia, né? Porque todo mundo tinha que ficar em casa, então eles queriam reformar a casa, fazer as coisas. Então, muitas coisas que tinham orçamentos se extrapolaram e outras aí, sei lá, você comentou até de um golpe, né, de comprar Bitcoin na época. Então, o Bitcoin, ele já existia dentro do seu raio de entendimento, já tinha ouvido falar, você não tinha estudado ele a fundo, ou entendido o valor dele ainda, né? Exato. Então, você veio a entender o valor do Bitcoin através dos princípios do libertarianismo. Que Exato. você chegou a. Ali foi onde eu fiz um curso intensivão. Peguei e comecei a ouvir audiolivro, né, maratonar aqui era audiolivro o tempo todo e de noite ainda pegava livro para ler, né? Então foi um período que eu entrei a fundo assim nos princípios do libertarianismo da escola austríaca. E é legal, porque esse contato, ele não necessariamente é sempre de A para B, né? Você encontra as duas formas. Tem gente que veio para o Bitcoin, do Bitcoin ele chegou na economia austríaca, no meu caso, né? E teve gente que veio do contrário, né? E aí você percebeu que fazia sentido, começou a estudar. Quando foi esse ponto de virada de chave, de você entender que o Bitcoin ele se tornou algo, tipo, principal ou com um peso grande na sua vida, que você parou a focar os seus projetos para estar em torno desse ecossistema que estava sendo construído? Eu lembro que quando a gente se conheceu, você tocava, ou toca ainda, né, Libertar Bia, que estava muito ligado com essa ideia do libertarianismo. Era a primeira, acho que cervejaria no Brasil. Eu me aventuro a dizer que aceitava pagamento em Bitcoin, não aceita ainda. Conta um pouco mais essa história de como você passou a entrar, né, entrar na órbita do Bitcoin, né, de suas iniciativas estarem em torno disso. Perfeito. Então, quando eu cheguei, né, li todo esse conteúdo, absorvi bastante. A primeira coisa tá, lascou, né? Nossos inimigos são extremamente colossais. Eles já criaram um sistema que já roda há mais de milênios, né? Tipo, inúmeros milênios aí que já rodam esse sistema à base de coerção. Como resolver esse problema? E aí foi buscando a solução que eu conheci o Bitcoin, né? Que o Bitcoin resolveu o problema dos generais bizantinos, de você não ter mais um ente central para você mediar conflitos, né? Isso foi usado para moeda, mas também pode ser usado para todo o restante, né? E o meu foco é resolver o da governança. Foi onde eu criei o fraguismo e o Bitcoin é uma arma fundamental para o fraguismo tá chegando nesse modelo. Porque eu percebi que a gente não chegaria numa sociedade voluntarista, né, com tudo feito de maneira voluntária, sem ser coercitivo, né, precisando da aceitação de ambas as partes, não passando goela abaixo, né, das pessoas. E aí foi quando eu criei o fraguismo, botei o Bitcoin no planejamento para a gente ir construindo, e dentro do fraguismo a gente criou um token de governança que ele funciona como uma ação. Ele não é uma moeda, ele funciona mais como uma participação de voto de uma empresa, né? E aí nisso a gente emite ele, capta recurso e investe em empresas, né? Ajuda empresas de fraguistas. E aí a Libertar foi a primeira empresa, a gente fez um modelo de teste, a gente capitalizou R$ 10.000 para Libertar, iniciar, e a partir disso ela foi se tornando a primeira cerveja libertária. Aí, vendo esse movimento, né, a Lightning surgiu, tinha pouquíssimos comércios utilizando a Lightning. O El Salvador começou ali em 2019, né, botou o Bitcoin, e pouca gente sabe a história por trás dessa bitcoinização. Basicamente, foram os caras que ficaram multibilionário ou milionário em dólar e estavam buscando um lugar para surfar, né? Uma praia, um lugar assim para se aposentar e viver lá surfando e comendo e na praia e tranquilo. E aí eles criaram um projeto em El Zonte chamado Bitcoin Beach. E aí o presidente de El Salvador foi lá e aí falou, tem um monte de bilionário, então Bitcoin, né? Tá, vou colocar isso aqui na minha campanha, vou puxar a grana dessa galera para cá e com esse dinheiro começar a melhorar o país, né? Então foi foi assim que se bitcoinizou El Salvador. E aí veio um dos Roman,
um dos caras lá de Alzonte, né, desse Bitcoin Beach, lá para Jericoacoara, e aí eles juntou com um projeto do Vini, lá do Palavra de Satoshi, e também o Fernando Motolese, que já estava criando um projeto lá chamado Praia Bitcoin, modelando o Bitcoin Beach lá de El Salvador. Aí o Vini foi, deu uma força lá e me chamou, né? Ó, Luiz, vai ter um carnaval Bitcoin. Vem para cá que a gente vai começar a fazer o Bitcoin ser usado como moeda. Aí eu falei, pô, massa, não posso perder essa oportunidade. Aí em 2020, né, eu fui para lá, para Jericoacoara, Carnaval Bitcoin, a gente ajudou a bitcoinizar vários comércios lá e também fazendo um projeto social com as crianças. A gente captava recursos para melhorar o computador lá da vila, eles criaram horta para as crianças e tinha um projeto de frutas por 10 centavos, onde eram frutas subsidiadas que os pais carregavam a carteira das crianças e as crianças compravam as frutas subsidiadas. Então, era um projeto social ali bem bacana que estava rolando. E aí, desse evento de bitcoinização, lá, Carnaval Bitcoin, várias pessoas aprenderam a bitcoinizar. Então, o casal de Rolante estava lá, né, o Ricardo e a Camila, o Luca, que bitcoinizaram depois o Rolante, o Lucas Leiva, que fez o Bitcoin, Montanha Bitcoin, estava lá também, era um dos voluntários. Eu aprendi também. Eu estava lá, aprendi a bitcoinizar, vi os argumentos, mas não fui logo bitcoinizar os lugares, fui focar em executar coisas do fraguismo. E aí... Vamos pegar aqui rapidinho, só uma pausa, Luiz. Muito interessante, aprendi um monte de coisa que eu não sabia aqui, cara, que você estava lá em Jericoacoara e que a Camila também veio de lá, o projeto de Rolante veio dessa experiência de Jericoacoara. Então, na verdade, acabou se distribuindo pelo Brasil, né? Porque de Rolante teve o Diogo Muri da GoBTC, que veio como referência do conceito de rolante. Então, tudo começou ali de El Salvador para o Praia Bitcoin, para diversas iniciativas separadas, né, dentro do Brasil. Você comentou do fraguismo, mas tem muita gente que está acompanhando a gente que talvez não entenda o que é o fraguismo. Dá um panorama geral para quando a gente começar a pontuar o fraguismo nessa live, ele já tem um contexto do que é o movimento do fraguismo. Vamos pegar essa parte de bitcoinização e depois a gente entra no fraguismo. O que tu acha? Fechou. Para manter... Fechou, perfeito. Aí dessa bitcoinização, né, eu e Mel, a gente trabalhando no fraguismo, a gente acaba... Mel é organizadora da Anarcópolis, né, é um evento que teve a primeira edição ali em 2023, e aí a gente foi lá na praia fui no evento, conheci ela, e aí, pô, a gente trabalhava junto há mais de 2 anos na internet e nunca tinha se conhecido pessoalmente. Aí foi lá, foi massa, a gente se conheceu, né? E aí depois eu vim pro sul em busca de terreno que a gente está para construir um mosteiro freguista. Aí depois eu vou entrar nesses detalhes. E aí nisso, quando a gente estava viajando, a gente acabou se gostando, né, a convivência, e a gente engatou em um relacionamento e vamos passar a nossa lua de mel na Praia do Forte. Aí a gente foi para a Praia do Forte, chegou lá e falou, Mel, o que tu acha da gente bitcoinizar aqui, igual fizeram lá em Jericoacoara? Olha lá, legal. Aí a gente fez camisa, adesivos, panfletos, e aí saiu bitcoinizando lá. Teve o ano do Halving, a gente fez também um evento lá, o Pizza Day, a gente fez um evento de Pizza Day, e aí foi massa, né, que a gente foi fomentando a galera. E aí depois da Praia do Forte, que a gente fez mais de férias, assim, sabe, sem muito foco, assim, de empresarial, a gente bitcoinizou 34 comércios em um mês, me chamaram, viram meu trabalho lá, e aí um dos bitcoiners que foi lá, chegou e falou, olha, eu sou de Santo Antônio de Jesus, e seria muito legal te levar lá, para você fazer o mesmo trabalho que você fez aqui na Praia do Forte, lá em Santo Antônio de Jesus. Eu falei, tranquilo. Aí eles pagaram para mim o hotel, pagaram para mim a passagem, né, na verdade me levaram e dei volta, e a alimentação, né, tipo, basicamente me deram um capital ali para eu gastar. Voluntário praticamente, você não ganhou nada com o processo de bitcoinização da cidade. Não, para mim
pô, para mim era mais um hobby, né? Um lazer e uma maneira também de estar melhorando a minha imagem, né? Tipo, criando uma imagem atrelada à bitcoinização, né? Então, e não ganhando esse certificado aí de autoridade, né? Ganhando essa questão dentro da comunidade. E aí, lá em Santo Antônio de Jesus, foram 50 comércios em 5 dias. Eu Caramba. digo que foi a bitcoinização mais rápida feita por uma pessoa só, né? Então, foi realmente muito intenso. Para quem não entende, é um processo que é super manual, né? Você tem que ir lá conversar com o comerciante, educar do porquê seria legal ele estar recebendo o Bitcoin como forma de pagamento, ele entender que isso é seguro, como ele vai operacionalizar isso, qual aplicativo que ele usa para receber, como é que ele utiliza isso. Não é um trabalho que você chega lá, ok, assina aqui, tchau, valeu, né? Exato. É um número muito, muito impactante, 10 por dia. E assim, em média, né? Sim. E Muito bacana. eu comecei mais lento, tipo, eu acho que só não tive um resultado melhor porque o começo foi um pouco mais lento, demorou um pouco para engrenar. E também teve uma reunião com o conselho dos comerciantes. E aí foi uma apresentação para vários comerciantes e também Os pessoas que empresários da estavam região. ligadas com o sistema, né? Tipo, não era só o empresário. O cara que está lá no conselho dos empresários, ele está com um pé no Estado e um pé nos comerciantes, entendeu? Aí apresentei para eles e passei a mensagem da forma que é, né? Tipo, algumas pessoas podem utilizar e não pagar tributo? Podem, mas eles não já fazem isso com dinheiro de papel? É a mesma coisa. E aí eu puxei dados como aumentou a arrecadação em todos os estados que colocou Bitcoin, né, a adesão de Bitcoin, Uhum. aumentou a arrecadação desses estados também, porque você está trazendo turismo, entendeu? São pessoas indo consumir, elas vão pegar ônibus, transporte para chegar lá, vão ter estabelecimentos que não vão aceitar Bitcoin, e até mesmo estabelecimento que aceita Bitcoin, o cara vai simplesmente declarar uma parte, né? Como todo o comércio já faz isso, né? Declara uma parte para declarar e outra parte ali de movimentação. E essa parte de movimentação, o cara consegue tipo, pegar crédito no banco por conta disso, né? E o outro que entra como dinheiro de papel, né? Então, ele já sabe que é isso. Santo Antônio de Jesus é conhecido como a cidade mais barata da Bahia, porque lá é tudo com dinheiro de papel. Então, a mentalidade da cidade já estava propensa a aceitar Bitcoin, sabe? Eu E que eu só acho que falava, vale a pena a gente funciona como dinheiro pontuar de papel. que o Bitcoin é uma tecnologia, né? Assim como o dinheiro de papel é uma forma de se mensurar o valor, né, de alguma coisa naquela sociedade, o Bitcoin é uma tecnologia que faz a mesma coisa, né? Então, o papel aqui de você declarar os seus ganhos ou não vai do estabelecimento, independente da tecnologia utilizada, né? Lógico, no cartão de Exato. crédito, um pouco mais de tracabilidade, mas no dinheiro seria praticamente a mesma coisa, né? E nessa pegada, você, com essa sua experiência, né? Bitcoinizando Prado Forte, é, Santo Santo Antônio de Antônio. Jesus, a gente está falando aqui de uma cidade, de uma região super turística, né? Ali perto de Salvador, e outra que é no interior da Bahia, uma cidade pequena, que o comércio provavelmente é bem local, né? Você acredita que essa economia circular ela funciona independente da região? Ou precisaria de uma cultura, de ter essa pegada mais internacional como é Praia do Forte? Você hoje vendo essas duas iniciativas em paralelo, você vê diferença entre eles ou o Bitcoin ele é aberto e funciona independentemente? É questão aí de se aumentar o número de pessoas educadas a respeito da tecnologia. Perfeito. Eu acredito que todo produto ele pode ser vendido de inúmeras maneiras, né? Vai variar do público. Então, quando você chega para uma cidade turística como a Praia do Forte e você chega e fala, olha, é o marketing do Bitcoin, você já ouviu falar do Bitcoin? Já, então, é uma moeda internacional, vão ter pessoas que vão vir aqui só para ver se aceita Bitcoin mesmo, entendeu? Então, você tem toda uma ideia de aumentar o marketing, aumentar a quantidade de usuários sem ter custo, né? Então, assim, para um comerciante é um atrativo.
eu tive mais dificuldades em empresas de médio grande porte, que aí vai ter que fazer mudança de sistema, né, alterações lá no programa dele e tudo mais, e aí nisso trava, né, porque aí você Uhum. está ofertando para a pessoa dificuldade. Tem todo o Enquanto você compliance, né? Tem que estar integrado com RP, com sistemas financeiros e tudo mais. É um pouco mais trabalhoso mesmo, né? essa foi a maior barreira, assim, né, tanto na Praia do Forte quanto em Santo Antônio de Jesus. Em Santo Antônio de Jesus foi mais tranquilo, porque como os comércios lá são muito familiares, todos os donos estavam lá, entendeu, no comércio. Uhum, Já na Praia do uhum. Forte, não. Na Praia do Forte era um gerente. E quando você falar com o gerente, falar com o dono, são experiências 100% diferentes. Um pode tomar Porque você decisão enquanto o outro vai só repassar a mensagem, né? e nem vai repassar. Cara, o que o gerente quer é não dar trabalho para o dono. Cara, chegou um louco aí falando de Bitcoin, com um panfleto aqui e tal. Você acha que esse cara vai passar? Primeiro, ele não sabe passar. Ele não sabe passar as vantagens, não sabe passar a forma que é. E mesmo a gente entregando um panfleto, esse cara vai pensar, porra, eu vou ter mais trabalho, vou ter mais desgaste, não vou ganhar nada com isso. Para que eu vou correr esse risco? Para que eu vou ter esse desgaste? Aí você entrega esse panfleto, a maioria deve ter ido pro lixo. Na cadeia de incentivos, né? As pessoas tomam decisões se tem algum incentivo, algum resultado que vá beneficiá-las. No caso aí, tem que entender bem qual é essa cadeia de incentivo para o gerente querer adotar, né? Uma vez que ele entende o Bitcoin e vê as vantagens, eu acho que aí sim, ele compra a briga como qualquer outro Bitcoin que leva para frente, né? Mas interessante esse ponto que você traz, né? Numa cidade turística, os donos dos estabelecimentos não estão lá, né? Eles estão fazendo outra coisa. O operacional que está tocando. Enquanto numa cidade você tem uma tendência maior de falar com o dono do estabelecimento. Ele está lá na porta trabalhando junto com a empresa, né? Exato. Nessa Acho que você dá. experiência, Luiz, qual foi o momento mais marcante que você teve assim de projeto até agora? De você ver, pô, valeu a pena, pagou esse esforço? Cara, a primeira transação que a gente colocou um lugar para aceitar foi uma experiência marcante, que era um cliente meu de cerveja, que eu forneço cerveja da Libertar Beer para ele, né, Marcos, e quando e um amigo meu também, que aceitou, falou Bitcoin, estava falando para todo mundo assim, esses dois marcaram bastante. Agora, o que eu acho que impactou mais foi quando a gente colocou o cara do queijinho para aceitar Bitcoin. Caramba, Então, tipo, que massa. é um cara que não tem uma educação tão grande, não tem um nível social elevado, muitas vezes não vai entender quase nada, né, que a gente está passando para ele ali do funcionamento do Bitcoin, né, do funcionamento do sistema fiduciário, de maneira geral. Uhum. E o cara chegou, adesivou todo o cooler dele, botou adesivo até no negócio que faz o queijinho, né, a brasa, e tirou foto e tal, e botou no Instagram. Então, ver essa galera assim, aceitando e dá uma alegria muito grande, sabe? Saber que se várias pessoas fizerem nas suas cidades, a gente vai estar acelerando esse processo, esse fim da escravidão monetária que a gente vive hoje, entendeu? E a gente que já entendeu isso, é um peso grande e uma responsabilidade grande, essa de passar adiante a mensagem, né? Porque a gente sabe que quanto menos a gente fala, mais lento é. Quanto mais a gente fala, mais rápido é. Então, mais pessoas vão ser impactadas e vão conseguir se libertar, né, dessa escravidão monetária que a gente vive hoje. E esse entendimento é geralmente colocado como uma analogia com a pílula da Matrix, né? De você continuar vivendo o seu dia a dia, sua vida normal, sem entender, né, como tudo isso funciona, e uma outra você fala, não, eu quero descobrir realmente a fundo o que que move tudo isso aqui, a economia, como é que esse jogo está sendo jogado, né? E, cara, o que você trouxe, essa questão de propósito é muito grande. Eu tenho muito forte isso comigo, né? A minha família tem, a própria SAT surgiu em virtude desse propósito de levar o Bitcoin para todos, de deixar isso simples, fácil. E legal, né? Porque a tecnologia evoluiu tanto que hoje o cara que vende o queijo na brasa lá, né? Tá com queijo coalho, assa lá na brasa, anda
o dia inteiro com aquele negócio perto da canela, ele viu isso como uma oportunidade e não existia uma barreira ali para ele poder adotar, né? Ele simplesmente aprendeu como usar um aplicativo, como qualquer um outro, e a partir daquele momento ele poderia estar recebendo pagamentos em Bitcoin. E o que eu quero entender agora é como é que o fraguismo entra nessa história toda de vida. Porque eu entendi que pô, você veio trazendo é, a ideia do Bitcoin para o comércio, economias circulares, as pessoas aceitarem, entenderem que tem esse ativo, ele é muito forte, dá liberdade, né, uma forma de poupança. E você comentou da Mel num evento de Anarcópolis que vocês conheceram, e o fraguismo está no meio aí. Eu acho que a gente tem que esclarecer um pouco qual é esse projeto. O fraguismo, enquanto o Bitcoin ele visa resolver o problema da moeda, né, do dinheiro, o fraguismo visa resolver o problema da governança. Né? Então, são resolvendo o problema do dinheiro, a gente consegue resolver o problema da governança e a gente consegue utilizar a governança para isso. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor aqui que você quer. Qual é a estratégia do nosso inimigo? Eles têm uma estratégia muito simples e clara. Vocês não vão ter nada e vão ser felizes. Essa é a estratégia dos nossos inimigos. E aí, o que eles fazem? O que eles induzem? Para os pobres, eles baixam os juros, inundam o mercado de papel moeda, a galera pega empréstimo, se endivida, compra bens para empresas que muitas vezes estão ligadas com essas pessoas que estão mega empresários, né, que estão ali ligados ao Estado, ou até mesmo o próprio Estado, banqueiros, e aí depois eles vão subir nos juros, e também o custo do dinheiro vai ficando mais caro, o próprio dinheiro vai ficando mais barato, né, então o custo de vida das pessoas vai aumentando, muitas delas não conseguem pagar os financiamentos e são diluídos, e aí os bens são confiscados, né, e as pessoas que criaram dinheiro conseguem comprar esse bem no leilão muito mais barato. Então, eles fazem isso com carro, casa, empresas. Então, eles fazem toda essa estruturação, fornece dívida, empréstimo a juros muito barato para os amigos deles. Né? Então, eles têm esse mecanismo. E o Bitcoin, a gente consegue virar esse jogo. Porque, vou dar um exemplo. Você pega agora o teu empréstimo, coloca ele como garantia, pega Bitcoin. Então, você está tirando o risco de um imóvel e transformando em risco Bitcoin. Então, você vai cada vez com propriedades gerando ativos que possam ser colateralizados em momentos certos de ciclos do Bitcoin. Então, chegar ali em 2027, você chega, 2025 agora, o Bitcoin ali em novembro, dezembro vai estar atingindo ali seu preço máximo, né, de acordo com os outros ciclos, e aí você liquida uma parte dos Bitcoins, compra uma propriedade, e aí chegar no momento certo do ciclo ali em janeiro de 27, pega essa propriedade, coloca como garantia, pega Bitcoin, e aí você vai ter cada vez mais o seu patrimônio crescendo, né, com essas movimentações financeiras, e você vai tirando o estado das suas propriedades, porque o Bitcoin você consegue tirar o estado do seu dinheiro, e usando o Bitcoin como colateral, você consegue tirar o Bitcoin das suas propriedades, carro, casa, empresa. Então, o fraguismo, ele visa construir uma governança onde a gente tenha dívida Bitcoin e várias propriedades, né? Empresas, comércios, e o sistema dele, para ele não se corromper, é feito através de um token de governança. Então, ela é uma DAO, é uma instituição, fraguismo é uma instituição religiosa, onde a gente tem um princípio só da não agressão, né, que tudo deveria ser voluntário e nada coercitivo, e a gente utiliza um modelo descentralizado de votação, e também a gente arrecada capital para investir nessas empresas, que a gente pega essas empresas e usa para colateralizar como dívida e comprar Bitcoin. Então, o Bitcoin ele é uma ferramenta fundamental para a nossa estratégia. Sem o Bitcoin, a gente não conseguiria sair das amarras financeiras, do Leviatã. E também não conseguiria uma maneira de ter propriedades e ficar tranquilo com as propriedades. Porque no momento onde você não tem onde sua casa não é sua, por que você vai ter uma casa? Por que você vai ter um carro? E a maioria dos bitcoiners não tem nada.
mas continuam pagando para o sistema, para quem tem. Então, eles, por um lado, não estão sendo sodomizados, mas pelo outro, continuam financiando o sistema que sodomiza eles, né? Então, é uma decisão terrível, ao meu ver. Ao meu ver, essa estratégia de vocês usar comprar propriedades para colateralizar elas é a melhor estratégia, porque a gente fica com o melhor dos dois mundos, propriedade, dívida e Bitcoin. Então, é assim que a gente está trabalhando. Então, o fraguismo ele tem vários braços, a bitcoinização é um deles, a Anarcópolis é outro braço, né, para eventos e as pessoas se encontrarem. A gente tem a Câmara Arbitral, que é para resolver o problema da injustiça. Né? A justiça, a gente sabe hoje, a justiça estatal não tem como ser justa, né? Ela foi programada para não ser justa. E aí, com a gente criou uma Câmara Arbitral para resolver esse problema. A gente tem o nosso educacional também, para ajudar a formar pessoas e elas conseguirem entender o que a gente está entendendo. E mais outras coisas que vêm por aí. O CRI Valor, que é um projeto de educação financeira nas escolas, a gente também vai executar ele mais para frente. E vários outros projetos aí que estão na esteira, né, para serem colocados em prática. O Mosteiro também, que é a terra que a gente está comprando agora, no final do ano. No geral, o que eu entendo, e daí me corrija se eu estiver errado, tá, Luiz? A ideia do fraguismo é que vocês consigam utilizar o sistema atual, da forma que ele está estruturado, para alavancar a exposição em Bitcoin. Algo similar que a Microsoft está fazendo em acessar pools de liquidez que não acessam Bitcoin de outra forma, através de emitindo o título da dívida, né? Ou atrasos da dívida diretamente. Então, na verdade, a gente está criando um novo sistema, mas ainda usando as estruturas do sistema que a gente está agora. A gente está fazendo um mixer de duas estruturações e adicionando mais um elemento. O que a gente está fazendo é fazer um mixer entre o que o Robert Kiyosaki está fazendo, junto com o MicroStrategy, e utilizando a blockchain para descentralizar a tomada de decisão de onde aplicar o capital. Então, não sendo um polo de poder como a MicroStrategy, entendeu? E nem como o Robert Kiyosaki, que ele mesmo toma todas as decisões. Então, a gente está pulverizando isso e criando uma instituição onde todas as pessoas conseguem votar no rumo da instituição sem nenhuma barreira política, entendeu? Só barreiras técnicas. Via token de governança, no caso. Exato, um token de governança. Então, a gente está fazendo a mesma coisa que a MicroStrategy na questão do token de governança, só que em vez de ficar alavancando com o próprio token em Bitcoin, a gente usa o token para comprar Bitcoin e o Bitcoin para comprar ativos reais, os ativos reais pegar dívida para comprar Bitcoin, que é o que o Robert Kiyosaki está fazendo com imóveis. Ele tem mais de 1.500 imóveis fazendo isso. Né? E para quem não conhece, o Robert Kiyosaki é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, né? Um best-seller aí de educação a nível de finanças, em que você pode sair da corrida dos ratos acumulando ativos em vez de passivos. É uma leitura bem, inclusive, recomendada, né? E ele recentemente, acho que não recentemente, tem alguns anos já, que ele vem apoiando a tese do Bitcoin como uma forma de se proteger do Estado, né? Você passa a ter um investimento que é seu, é um ativo seu, não está preso a nenhuma localidade, a país, a Estado, simplesmente, se você não quiser que ninguém acesse, você perde sua chave e acabou. Não é de ninguém, né? É seu diretamente, sem poder é isso. Eu acho que, Saulo, nem tanto pela questão do anti-Estado, entendeu? Eu acho que ele vai mais pela questão dos juros negativos mesmo, entendeu? Depois que ele entendeu como é que funciona o dinheiro de verdade, ele viu que aquele dinheirinho de rendimento de Lego que ele tinha no mercado financeiro não era uma rentabilidade real, né? Era só nominal. Que é engraçado essa questão de rentabilidade nominal e real, né? Porque se você compara com outros pares que estão sendo indexados pelo mesmo fator, você pode estar crescendo em relação às pessoas que você compara, mas no geral você está perdendo grana, né? Porque na verdade o Estado está imprimindo mais dinheiro e te deixando o dinheiro que você acumulou com menos valor. Super legal, super legal. Vamos trazer um pouco mais da questão de estilo de vida de um Bitcoin, né? Você comentou, né, que a galera não compra ativo nenhum, vive de aluguel, não tem carro, porque tem até meme na internet, né? O cara não tem nem sofá, vive ali, dorme no colchão na sala para poder acumular Bitcoin.
Como é que você conseguiria dar dicas aqui pro pessoal que está começando agora de conseguir encontrar um equilíbrio para isso, né? Porque geralmente o que acontece? A pessoa entende sobre o Bitcoin e, e começa a investir um pouquinho, aí entende, começa a ficar cada vez mais seguro e ele começa a ter a questão do FOMO, né? De, pô, uma hora ou outra todo mundo vai entender isso que eu acabei de entender e eu vou perder essa oportunidade de comprar o Bitcoin ao preço atual. Isso acontece em todo ciclo. Do cara que comprou a R$ 10, achou que tinha perdido o bonde, o cara que comprou a R$ 100, a US$ 1.000, a US$ 10.000, a US$ 50.000. A galera tá comprando hoje 84, US$ 85.000 e continua nesse sentimento. Em algum momento, o governo dos Estados Unidos vai começar a comprar, o Michael Saylor vai emitir outra dívida bilionária, hoje mesmo anunciou mais de $500 milhão em Bitcoin. Sei lá, Google, Apple. É, como conseguir equilibrar isso, de você conseguir estar realmente poupando, né, para o seu futuro eu, ter menos atribulações financeiras. Também não dá para você vender aqui a ideia de compre Bitcoin, enriqueça fácil e rápido, porque não é assim. Como é que você consegue dar aqui suas dicas até sua percepção, né? Você já perdeu, já caiu em golpe, provavelmente já teve também uma fase aí de trader, né? Que foi como você começou. Como é que você enxerga hoje o Bitcoin? Como você lida com esse trade-off, né? De abdicar de valor, de bens ou experiências agora por um futuro mais confortável? Cara, então, eu acho que vai depender de cada pessoa, né? Cada pessoa é única e vai ter suas próprias experiências e momentos de crescimento, de gastar, de poupar, né? Eu aconselho estudar o ciclo do Bitcoin, você sabendo como o Bitcoin se comporta durante o ciclo, é interessante para você montar suas estratégias e você não fica surpreso quando ele sobe, quando ele cai, tipo, nem no curto prazo não te afeta, mas você sabe como é que vai ser o comportamento dele em um ano, né? Você sabe como é que vai ser, tipo, Bitcoin, beleza. A gente sabia que o Bitcoin, em 2024, ele ia subir até o halving, sabia que depois do halving ele caía, corrigia e depois voltava a buscar as máximas, e esse ano, que é o pós-ano do halving, é um ano que tem a subida de valorização do Bitcoin. Isso a gente sabe, isso acontece o tempo todo. Então, se você estudar o passado, você consegue ter uma visão melhor do futuro, né? E entender por que as coisas acontecem da maneira que acontecem. E aí, você estudando o ciclo, você pode montar estratégias. A minha estratégia é essa, né? Utilizar em momentos onde o Bitcoin está nas máximas, eu liquido uma parte dos meus Bitcoins, né? Eu tenho um Bitcoin que está para a vida inteira, né? Para ela é a aposentadoria, e os outros eu uso para aumentar patrimônio. Então, por exemplo, agora, no final desse ciclo, eu vou liquidar alguns Bitcoins e comprar uma, duas, três casas, que seja, entendeu? E botar e fazer elas em 2027 utilizar para pegar crédito. Aí, quando eu tiver uma quantidade que eu considere agradável de propriedades de casa, eu vou para empresas, eu vou para fazenda, eu vou para outros ativos, entendeu? Que eu posso utilizar para pegar crédito com Bitcoin. Assim, eu vou tendo tudo que eu quero, né? Então, eu já tenho uma operação, uma quantidade de Bitcoin que está separada para comprar um carro no final do ano. Então, chegar ali em setembro, eu vou liquidar, comprar um carro, e eu sei que esse carro eu vou utilizar para pegar dívida em 2027. Então, assim, para mim, eu não estou perdendo Bitcoin, eu estou ganhando uma forma de pegar dívida para comprar Bitcoin. Então, as pessoas têm medo da dívida, né? Tipo, sendo que o modelo que a gente está vivendo agora, com os países se criando moeda, não tem nada que possa te enriquecer mais do que a dívida, e saber como utilizar a dívida ao teu favor e não contra você. Então, acho que Claro. esse é o maior ensinamento que dá para E assim, passar aí para a galera. não dá para você chegar e falar, vou me endividar no cartão de crédito com juros do rotativo ali 17, 12, 15% no mês, né? Não faz sentido. Mas você tendo um ativo pago, hoje o sistema tradicional permite que você coloque ele como garantia de um empréstimo em que a taxa de juros é mais baixa porque o risco é mais baixo. Se você não pagar, ele vai liquidar o seu imóvel, o seu carro, etc. E Cara, depois de juros mais baixos, você aproveita o momento em que o Bitcoin está em seu período de baixa, né, de ciclos. É normal os ciclos, tanto no Bitcoin quanto na economia geral, né, de alta e baixa.
você passa a acumular mais Bitcoin. Hoje essa estratégia tem funcionado. Eu particularmente sou da estratégia do hodler, né? Eu compro e guardo e vou fazendo preço médio ao longo do período. Uhum. Então, tento, né, claro, quando o Bitcoin está em alta, realizar um pedaço, né, pagar as dívidas, liberar questões de crédito. E sempre quando o Bitcoin cai de forma mais significativa, aproveitar ali o que eu guardei nesse período para comprar mais, né? Tem aportes mais altos. Mas eu nunca utilizei estratégia de estar alavancando ou vendendo imóvel, né? Fazendo aí, de alguma forma, trade de ativos, né? Você vende o Bitcoin na alta, compra um ativo na baixa, curte esse ativo por um tempo, depois simplesmente é, é, não vende esse ativo, né? Você financia esse ativo para comprar mais Bitcoin. Tem dado certo essa estratégia contigo? Hoje você Bastante. nem enxerga que os ciclos vão continuar, mesmo com adoção mais em massa, com países adotando, empresas. Essa questão do ciclo e a volatilidade do Bitcoin, você acha que ainda tem um período longo? Porque tem pessoas que dizem que uma hora a ideia do ciclo acaba, né? Sim. Principalmente quando tiver um valor de mercado mais alto, boa parte dos bitcoins estiverem em instituições e não no retail que está fazendo o trade o tempo todo. Como é que você vê isso para o futuro? Eu vejo o seguinte, o Bitcoin ele tem uma programação feita para a volatilidade dele cair com o tempo, né? Então, quanto mais o tempo passa, menor vai ser a rentabilidade que você vai ter com esse tipo de operação que eu faço. Mas a gente ainda tem um horizonte grande, né? Tipo, hoje a gente está ainda com 3 bitcoins sendo criados a cada 10 minutos. Depois vai cair para 1 ponto alguma coisa. Depois para 0 ponto não sei quanto. Então, assim, essa própria criação de dinheiro a cada 10 minutos gera uma volatilidade, né, do ativo decrescente. Só que o que acontece também, a gente está num momento onde os países têm que cada vez mais acelerar a criação de novos papéis de moeda. Para você ter noção, se você pegar ali o M2 no Brasil, você vai ver que de 2016, 2014 para 2020 ele dobrou, ou seja, 6 anos. E de 2024, de 2020 para 2024 ele também dobrou, né? Então tá diminuindo o tempo para você dobrar a quantidade de dinheiro que você tem em circulação no país. Isso era para ser ao contrário, porque quanto mais dinheiro você tem, devia ser mais difícil criar mais dinheiro, né? Como é no caso do Bitcoin, Uhum. né? Então, o Bitcoin, a volatilidade dele diminui com o tempo, enquanto a moeda fiduciária aumenta com o tempo, essa volatilidade, essa impressão de novo dinheiro e, consequentemente, a depreciação da moeda. Eu acredito que a gente tem ainda mais uns 2, 3 ciclos para estar operando nessa estratégia e que é mais ou menos o tempo que eu acredito que vai ter ainda o real. Assim, eu acredito que o real dura uns 10 a 15 anos no máximo, entendeu? Então, até lá a gente está tranquilo de fazer essas operações. Depois, quando estabilizar o Bitcoin, ele vai ser utilizado mais como moeda, né, como um ativo de lastro, de precificação, e não tanto como um ativo de reserva de valor, né, como o pessoal usa para manter o poder de compra, né, ao tempo. Óbvio que a gente sabe que esse termo não é tão bom, reserva de valor, porque o valor é subjetivo, então você não consegue reservar o valor, né, já que depende de cada pessoa. Porém, você tem a percepção de futuro, né? Então, você guarda capital, você acredita que no futuro vai conseguir manter esse poder de compra, né? Essa é a mentalidade, né? Usar como um tesouro. Então, o Esse é Bitcoin um hoje está tópico ainda nessa interessante fase. que a gente pode explorar, que eu acho que dá para colocar de uma forma leve um conceito bem importante do dinheiro, né? Desde que a gente se entende por gente, que, né, a gente saiu do macaco para o humano e tem melhorado tecnologia e avançado, é, as tribos começaram a se especializar e tinha que encontrar uma forma para que você trocasse valor com a sociedade. Você produz frango, produz milho, o cara que produz milho quer o frango, como é que eles trocam esses valores, né? É você procurar exatamente o que você quer na sociedade sem um meio para dar valor ao que você está produzindo é muito difícil. Então foi criado o dinheiro, né? Esse dinheiro
o conceito do dinheiro é realmente carregar essa informação do que você produz, qual o valor dele para a sociedade, e com base nesse valor que você adquiriu do que você produziu, você consegue consumir coisas que outros produzem, levando em consideração o valor que a sociedade dá a esse ativo, né? E a gente vê aí da pedra de sal, da miçanga, as pedras na ilha, tulipa, passou pela prata e pelo ouro ali por um período, até que a economia cresceu muito, né? E o ouro passou a ser muito difícil de você subdividir, de trabalhar ali com a questão do ouro, né? Ficou muito valioso. E deles A portabilidade também. inventaram a questão do papel moeda, né? Só que o papel moeda primeiro era lastreado em ouro, o que era uma ideia interessante, até que o Estado entendeu que eles tinham controle da unidade de conta, eles tinham várias das propriedades que o dinheiro tem que ter, né? Durabilidade, aceitação, fungibilidade, né? Um dinheiro é igual a outro, etc. Portabilidade. E eles ainda tinham a ideia de forçar as pessoas a investirem nesse dinheiro, né? A ideia do bonde, da emissão do título do tesouro. Então existia aí um conceito falso de reserva de valor, né? Que você botava o dinheiro lá, emprestava dinheiro para o Estado vai investir em infraestrutura, e vai te pagar o dinheiro, mais inflação, mais X no final do ano. Então você consegue manter isso. Só que aí o Nixon tirou o ouro da jogada, né? E quando ele tirou o ouro da jogada, o dinheiro passou a ser a confiança no Estado, não tem mais o lastro, que todo mundo acha que o dinheiro de papel tem um lastro em ativos que estão lá no Banco Central. Não, não tem. É na confiança da população. E o Bitcoin, ele veio como uma solução para o dinheiro, né? O dinheiro como um todo. Então ele tem que ter a propriedade de reserva de valor, é uma das principais. Eu acho que aqui a gente venceu essa luta, já não é bem conceituado o Bitcoin no mundo como um todo, de que é uma reserva de valor. Você pode comprar Bitcoin, daqui a 10 anos ele vai ter um valor mais alto do que ele tem hoje, muito provavelmente batendo inflação aí de forma garantida, porque quando imprime dinheiro, o dinheiro fica barato, as pessoas compram mais Bitcoin. A gente está vendo uma movimentação do Means of Exchange, né? O meio de troca, em que você consegue usar o seu Bitcoin diretamente para comprar o queijo na praia, tomar umas na Praia do Forte, se hospedar lá em Santo Antônio de Jesus. Recentemente, o pessoal de Rolante, inclusive, dá parabéns para Ricardo e para Camila, embarcaram uma rede de postos de gasolina. Então você pode abastecer o seu carro pagando em Bitcoin. Você pode viver simplesmente pagando em Bitcoin hoje em dia. Então, a moeda de troca, dependendo da comunidade que você vive, já é uma realidade, né? O que está faltando apenas é o Unit of Account. Tudo está precificado em Bitcoin. Eu acho que esse caminho está muito próximo já para ser realizado, né? Você não acha, não? Vamos discutir um pouco sobre isso, que é legal a gente ter visões diferentes. Eu acho que a partir do momento que os Estados Unidos, outras nações grandes, passarem a adotar de forma pesada, né? A reserva estratégica em Bitcoin, eu acho que o Michael Saylor está puxando isso com uma forma muito grande, né? Os preços das ações da MicroStrategy estão associados ao Bitcoin. No Brasil, a gente tem uma recente novidade que é a Melius, com parte do caixa em Bitcoin, que é adotar uma estratégia muito similar à MicroStrategy. Isso vai acontecer no mundo inteiro. E quando essas empresas começarem a ter a precificação das ações dela sendo diretamente relacionada à quantidade de Bitcoins que elas têm, a gente começa a ter um parâmetro muito próximo do Unit of Account para o Bitcoin. Porque você consegue ter muita informação pulverizada sendo consolidada. Uma visão mais a longo prazo que eu vejo, né? Não, A partir do momento que a longo prazo eu concordo. Eu discordo de que você falou que era algo recente, né, que você comentou. esse movimento está se tornando recente, né? Por exemplo, semanas atrás houve a proposição do Bitcoin Bond, né, nos Estados Unidos, que já existia em El Salvador, em que você emite título, emite bonds, um percentual desses bonds vai ser comprado em Bitcoin, eles dividem aí o upside, mas garantem que não há downside. Tem uma vantagem do título do tesouro com a vantagem da volatilidade do Bitcoin. Isso tudo são iniciativas que, uma vez que comecem, é questão de 2, 3 anos para se provar como vitoriosa. Aí a teoria dos jogos mostra que quando a estratégia vitoriosa é conhecida, todo mundo adota, né? E eu acho então que esse processo ele está se dando nesse momento, nesse ciclo, né, da institucionalização do Bitcoin, da profissionalização desse ativo em outros mercados. E eu acho que vem muito aquela questão do devagar
e de repente, né? Eu acho que se de repente está muito próximo. Não né? nesse ciclo, mas em uns dois, eu acredito que as Ah, coisas vão estar bem o diferentes. dois, dois, dois eu acho que ele vai estar começando a ser mais difundido como moeda. Porque assim, para você depois, para você ter essa parte de meio de conta, você precisa ter você tem que ter uma massa crítica de pessoas aceitando Bitcoin como moeda, ou seja, não, na verdade, transacionando Bitcoin como moeda. Então, hoje o mercado todo é precificado em dólar. Mesmo as coisas aqui no Brasil, elas são precificadas em Porque tudo dólar. O é dólar só adquirido com preço em dólar, né? exato, é embutida essa informação, mas está lá em dólar ainda. O dólar vai continuar a ser a ferramenta de conta, né, por muito tempo ainda. Ele está perdendo força, a usabilidade do Bitcoin está aumentando, a quantidade de pessoas que estão usando o Bitcoin nos comércios está aumentando, mas ainda é algo muito irrisório, né? Então, assim, ele ainda está na fase de reserva de valor, ele não está na fase ainda de moeda, né? A volatilidade do Bitcoin é alta, isso atrapalha, como moeda atrapalha, mas a própria adoção, aumento de preço e a própria programação do Bitcoin foi feita para isso ir diminuindo com o tempo. Então, aí provável nos próximos 2 ciclos do Bitcoin, que vai ter mais 2 cortes na quantidade do halving, essa volatilidade vai diminuir. E quanto mais a volatilidade diminui, você consegue tomar decisões de um prazo curto de tempo. Porque, por exemplo, o Bitcoin, num prazo de 2 anos, beleza, estou Pode dobrar tranquilo. como pode cair pela metade, né? Não, não, em 2 anos eu estou tranquilo. Né? 2 anos, se você ver o gráfico do Bitcoin, até quem compra no pior momento de ciclo, segura 2 anos, já vai estar se pagando, vai estar even. Né? 3 anos vai estar no lucro, 4 anos, aí vai estar muito mais do que entrou, ciclicamente falando. Mas eu vou tomar uma decisão do meu caixa da minha empresa em um mês. Não dá para Não dá, fazer isso agora, entendeu? não dá. Um dia. Então, assim, esse prazo ele vai começar a encolher cada vez mais. Então, de 2 anos, agora que a gente consegue tomar uma decisão, eu aceito esse investimento vai estar travado ali por 2 anos da minha empresa, eu estou tranquilo de estar em Bitcoin no período de 2 anos. Um ano, não estou confortável com isso, dependendo do momento do ciclo do Bitcoin. 6 meses, para mim é loucura. 3 meses, loucura. Um ano, psicopatia, entendeu? O cara que está girando Bitcoin em um dia. É psicopatia. Tem exceções dessa regra, né? O cara que vive de Bitcoin, ele recebe em Bitcoin, gasta em Bitcoin, eu acho que aí é algo que talvez faça sentido, né? Sim. Mas concordo contigo. A gente ainda vai ter vários halvings para a gente chegar num ponto em que a- o market cap do Bitcoin é tão grande, mas tão grande, que para ele dobrar ou cair pela metade, o movimento de mercado tem que ser tipo irracional, né? Porque no Uhum. racional, todo mundo já sabe que ele tem entregado historicamente um compound annual growth return de, sei lá, 35, 45% ao ano, e que a volatilidade faz parte do processo, né? Principalmente quem está entrando agora, que eu acho que está entrando uma forma mais educado, né? Pessoas como você, Luiz, e diversos outros influencers estão educando a população. E o legal aqui é que essa educação, na parte, não é de cima para baixo, né? Não é os Faria Limers que encontraram o pote de ouro no final do arco-íris e estão aproveitando e a galera sofrendo. Ele tá acessível a todo mundo, né? Inclusive, eu acho que de baixo para cima, muito mais, né? Eu conto nos dedos os milionários e bilionários que têm exposição ao Bitcoin, enquanto, tipo, a plebe, porra, é a maior parte do Bitcoin tá com a plebe, né? Tipo, pessoas que têm frações de Bitcoin. Eu acho que é importante a gente pontuar aqui. Você não precisa comprar Primeira. um Bitcoin, você não precisa comprar um ativo que vale R$ 500 mil. Você pode comprar R$ 1 de Bitcoin, você pode acumular através das suas compras com as SATs. Você não precisa aqui estar botando nem dinheiro para estar acumulando Bitcoin. Tipo, de tão simples que está esse acesso hoje em dia. Mas ele ainda tem muita barreira de misconcepção, né? De entendimento de que é uma pirâmide, que alguém está tomando, né, vantagem de você, ou que você vai perder todo o seu dinheiro. O que você tem para trazer para esse pessoal que ainda acredita que o Bitcoin é um golpe, é pirâmide e que não tem segurança nisso, não tem valor nenhum?
procura na internet o que diabos aconteceu em 1971, né? Tem um site que fala isso, What the Hell Happens, e aí você bota lá e vai ter basicamente todas as informações do que aconteceu no fim do padrão ouro. Se você não aprender sobre o Bitcoin olhando isso aí, né, o porquê o Bitcoin é importante, cara, sinceramente, continua usando o real, vale a pena, acredita. Porque não tem jeito, velho. Se você viu a informação e não aprendeu, é porque você é burro e já não tem mais jeito mesmo. Mas para todo mundo lá está disponível na internet. Procure o que aconteceu em 71 e outra, se questione. A tecnologia do mundo está avançando ou diminuindo? Avançando, né? Se a tecnologia está avançando, a gente está conseguindo produzir mais com menos, na verdade. Se a gente produz mais com menos, as coisas eram para ficar mais baratas ou mais caras? Mais Barato. Por que não baratas. fica? E por que estão ficando mais caras? Se você fizer essas perguntas e for atrás das respostas, você vai ver que é a emissão de dinheiro feita por políticos e banqueiros. Então, se você quer continuar financiando esses caras, se você quer continuar participando desse dinheiro, tudo bem, a escolha é tua. Se você escolheu se ferrar, porra, o que eu posso fazer? Então, assim, estude o Bitcoin, saiba que ele é uma solução para esses problemas. Se você tem mais insegurança em relação ao código, ao funcionamento, isso é normal. Tem muito conteúdo bom explicando cada um dos passos que você precisa. Inclusive, se você tem dúvidas técnicas, pode mandar também mensagem no Instagram. O que eu não souber, eu vou te passar vídeos explicando. E é isso. Hoje em dia você já consegue, mesmo não usando o Bitcoin como pagamento, viver em Bitcoin. Você pode carregar cartões tipo a Redoc Pay, a Cash, né? E outras empresas aí que fazem esse trabalho. Você envia para eles e paga, e a outra pessoa recebe em real e você pagou em Bitcoin, em USDT, né? E aí você começa a, a ficar livre, a se libertar desse controle monetário. Então assim como você escolhe onde você compra, é um voto efetivo, você escolher a moeda que você usa também é. Então, assim, se você quer continuar usando o real, vai lá. Não indico para ninguém. O Bitcoin hoje é a principal aposta e minhas fichas são todas neles. Então, eu acredito bastante na tecnologia, no funcionamento, na blockchain, mais de 16 anos aí rodando. Alguns problemas já tiveram na tecnologia, foram consertados, rodou. Nada que foi grave o suficiente que não teve conserto. E hoje é uma tecnologia madura, a ponto de países estão utilizando ela. E agora já se tornou algo que é imparável, né? A árvore cresceu demais para ser arrancado como uma muda. Então é isso. Acho que é só conhecimento, Saulo, para a pessoa ela ter essa segurança de que o Bitcoin não é uma pirâmide. O que Não o tem cara. segredo, cara. Velho, ninguém está te cobrando nada para você entrar. Você pode colocar o quanto você quiser. Você fica com a custódia do teu ativo, ou seja, não tem empresa do meio do caminho se você fizer da forma correta. E é isso. Como é que é uma pirâmide? Não tem por que ser uma E pirâmide. Você eu acho que fala, é aqui uma. vale a questão do bom senso, É? né? De você não cair também na oferta que é muito boa para ser verdade, né? Eu acho que informação tem disponível na internet o tempo todo. A gente aqui da SADS, o nosso lema, né, é deixar isso simples, fácil e possível para todo mundo. Eu entendo que muita gente que pode estar escutando a gente fala, cara, eu não tenho investimento em nada, não tenho uma poupança, eu não tenho uma ação, eu vivo me matando para conseguir pagar meu cartão de crédito e os juros não me comer vivo. Eu não tenho que ir pro agiota. Como que você quer que eu invista em Bitcoin, entendeu? Desse problema surgiu a Sats, em que você consegue, na verdade, estar acumulando Bitcoin nas compras do dia a dia. Você não tem condições de ter uma renda extra, você não tem condições de gastar menos do que você recebe para estar investindo nesse ativo. Você pode acumular ele sem botar um centavo a mais. Basta comprar dentro desse ecossistema que está investindo em você. E aí, de novo, aqui a gente volta para aquela questão dos incentivos que a gente começou a live, né? Quando os incentivos eles são positivos para todos os participantes, a tendência é que essas relações se fortaleçam, né? Se você compra no estabelecimento, na padaria que dá cashback em Bitcoin
Toda vez que você compra o pão para sua família, você está investindo nela de volta. Na verdade, o empresário está investindo em você para você voltar a comprar com ele de novo. Ele vai aceitar Bitcoin no futuro. Assim que você quiser pagar, você paga. Vai entender que realmente funciona como dinheiro. Até que você fala, cara, esse dinheiro aqui está aumentando de valor e o meu está caindo. Eu vou acumular Bitcoin e vou gastar real. E para o empresário, tanto faz. Ele vai vender tanto em Bitcoin quanto em real. O importante para ele é a margem no produto que ele está vendendo no serviço, né? Então, Ô, para ele não Saulo, faz muita diferença estar pagando em real ou Bitcoin. Mas esse Bitcoin está é, circulando na economia e todo mundo ganha. deixa eu tirar uma dúvida que eu tenho em relação a sites. Eu acho a empresa muito bacana, é o trabalho que você faz também. Agora, quando o consumidor paga tanto com Bitcoin quanto real, ele recebe o cashback ou só se ele pagar em real? Tanto faz. Tanto faz. Independente de como ele Legal. pagou. Bacana. Bem A interessante gente isso. tende a sugerir para os estabelecimentos em que eles deem desconto para o pagamento em Bitcoin. Porque existe uma margem na conversão do Bitcoin através da gente, né? Então, se o cara está pagando em Bitcoin diretamente, não faz muito sentido devolver Bitcoin para ele, porque ele já está usando o Bitcoin para pagar, né? Faz e não faz. Tem um custo de operacional, era muito mais fácil o estabelecimento dar um desconto significativo para o pagamento em Bitcoin. Esse dinheiro não sai da carteira do usuário, que já era Bitcoin, e entra da forma certa, não tem intermediário no meio, né? A gente acha que faz sentido a gente ter margem dentro dessa operação quando a gente está entregando valor, né? Ou seja, facilitando que esses empresários vendam mais, fidelizem e invistam na economia local de forma inteligente, enquanto os usuários vão gastar para comprar o mesmo serviço e produto, mas vão passar na frente do Google e do Facebook, né? Em vez desse dinheiro ir para os propagandas do Google e do Facebook que pagam por clique, volta para o bolso dele diretamente, porque ele escolheu comprar naquele estabelecimento que está nesse ecossistema que quer o bem de todos, né? Que quer se libertar das amarras do Estado, que é a ideia que a gente veio conversando aqui desde o começo. Pô, que bacana, bacana. A gente tem uma caixinha de pergunta aqui, Luiz. Vamos atacar ela agora? Bora. Você bate rápido, tá bom? Tem um monte. Selecionar aqui a primeira. Apareceu aí para você? Pode? Opa. Bitcoinizando só Praia do Forte ou outros lugares? Então, a gente bitcoinizou também ali a Praia do Forte, Santo Antônio de Jesus, alguns lugares em Salvador. Tem um fraguista, o Bruno, que está bitcoinizando lá em Salvador. Outro fraguista que está bitcoinizando Curitiba, né, o Leandro Fragoso, do Horizonte Bitcoin. Uma fraguista também está fazendo a parte da bitcoinização aqui do Recôncavo Baiano. Essa fraguista, o Recôncavo não, qual é o nome? Rio Grande do Sul. A parte serrana, né? Tipo, a parte serrana do Rio Grande do Sul, que englobam várias cidades ali próximas de Gramado. A Mel está fazendo esse trabalho aqui. E também é uma fraguista. E deixa eu ver. Bom, só essas cidades aí que foram bitcoinizadas por mim diretamente e outras por fraguistas. Bacana, bacana. Segunda questão aqui. O que falta para os comércios aceitarem o Bitcoin de forma natural? Eu acredito que tempo ou energia. Ou tempo e energia, né? São os dois pontos. E assim, se você faz algo ganhando, isso virou sua profissão, você consegue dar mais intensidade, né? Fala, Gelban. Olha, Gelban é um dos comerciantes aí que me chamou para Santo Antônio de Jesus, né, para bitcoinizar lá a cidade deles. Opa! Obrigadão aí por estar participando e VPL, Gelban. E então, assim, eu acho que falta tempo e energia, né? Quando as pessoas começarem a criar modelos de negócio, como você aí na SATS, Capital, o pessoal ali da GoBTC, transformar realmente a bitcoinização em um negócio, como o Bruno, que é o fraguista que está bitcoinizando Salvador, está fazendo lá com a BRP2P, fazendo um ótimo trabalho. Isso vai aumentar a velocidade, porque se você consegue trabalhar com mais, transformar em negócio, você consegue viver e dedicar mais tempo, né? Então, por isso que eu digo que é tempo e energia, né? Então, só uma questão
aí de tempo, e quanto mais tempo passar, mais gente vai estar colocando energia e diminuindo o tempo que vai ser necessário para mais e mais comércios estarem sendo utilizados. É o que dizem, né, Saulo, de 0 a 1 é mais difícil do que 1 a milhares, né? Então, a primeira Sem cidade sombra de aí dúvida. bitcoinizada foi Jericoacoara. Demorou bastante. Depois de Olha quantas Jericoacoara, sementes já giraram aí no Brasil inteiro, né? Fantástico, inúmeras. fantástica analogia. O Jack Mallers, o fundador da Strike, ele traz de forma muito singular essa analogia do Bitcoin ele ser o acúmulo de energia e tempo, né? Porque é justamente isso, você tem a time chain e ela é basicamente alimentada por energia, né? São equipamentos especializados que consomem energia para manter essa rede segura, em que todo mundo pode simplesmente lastrear nela sem necessariamente confiar um no outro, né? Super bacana Exato. isso. Muito massa. Olha, essa aqui ela é pimentada. Declarar os BTCs no imposto de renda? Cara, eu acho uma estratégia negativa, né? Porque você, primeiro, risco de segurança. Se você declara que você tem Bitcoin, é muito frágil a Receita Federal, o controle da Receita Federal. Então, isso para vazar e você virar um alvo de, porra, de algum sacana, se você tem uma quantidade expressiva, e quanto mais tempo passar, mais a sua quantidade que você acredita que é irrisória hoje vai se tornar expressiva lá na frente, né? Então, assim, eu acho arriscado por questão de risco de privacidade, né, que a Receita ela não é um bom órgão de manter suas informações seguras. Outro ponto é a questão de você informar para o maior bandido de todos, que é o Estado, na, sobre que você tem um patrimônio expressivo. Então, eles podem Pode nem começar ser como tão fizeram. expressivo hoje, inclusive, né? Em termos nominais em Exato. real, para a Receita estar olhando para você, mas que amanhã pode ser e tá lá no histórico que você já teve, né? Pois é, cara, isso é muito arriscado, né? Eu acredito que os estados se apertando cada vez mais, eles vão querer apertar a população e sabendo que você tem uma quantidade expressiva, eles e os bandidos vão estar tudo atrás de você, entendeu? Então, não declare seus, não acho interessante essa estratégia, acho arriscado pela sua segurança, né? E inclusive não tenha Bitcoin, né? Não tenha Bitcoin, não fale de Bitcoin online, isso é péssimo, é Isso que a arriscado, gente faz aqui é coisa é, de louco, né? é não recomendável. Por isso que todo ano eu zero minha carteira e fico sem nada de Bitcoin, né? Não tenho Bitcoin, né? Direto eu boto nos pendrive, mas eu sou um cara muito esquecido, esqueço onde eu boto, perco, e não tem segunda. Cai no mar no passeio de lancha, Ah, acontece direto, velho. direto, Sou direto. muito esquecido, velho. Mas aqui eu acho que vale a pena pontuar mais uma questão para dar contexto, né? Se você comprou seus bitcoins dentro de uma corretora legal, ele já é declarado sem você declarar. Então, nesse caso, eu acho que é interessante para você não cair em problemas, né? Procura um contador que tenha esse conhecimento de tal e, sei lá, aproveita o momento para realizar, né? Em algum momento aí, e encontrar uma forma de gerenciar melhor, né? Essa riqueza que tem a tendência de se tornar geracional. O maior risco, né, de você ter os bitcoins não declarados é porque quando você for comprar um patrimônio maior, algo assim, vai ter um pouco mais de dificuldade. Você vai ter que buscar alguém que faça essa venda com Bitcoin ou algum intermediário que faça isso por você, entendeu? Mas sempre tem soluções. Eu acho que o risco que você tem declarando é muito maior do que você não declarar. Até mesmo se você comprou em corretora ou algo assim, cara, tu perdeu, né? Infelizmente, tipo, você comprou na corretora, mandou para sua carteira e esqueceu as chaves de acesso. Isso acontece, entendeu? Joga na Liquid, passa de uma corretora, de uma carteira para outra, faz duas movimentações na Lightning. Tem inúmeras formas de você conseguir ter uma proteção desse capital mesmo marcado, entendeu? Entendi. Então, assim, ao meu ver, não vale a pena manter essa informação. Essa informação é muito cara para ser tornada pública, entendeu? Claro, claro. Vamos pro próximo aqui. Esse é interessante. Por que fazer a economia circular se o conselho é segurar seus bitcoins?
Eu sou totalmente contrário a esse preceito da galera, né, porque eles fazem o ponto de. Eles puxam a lei de Gresham. Eles trazem que uma moeda, uma moeda fraca ela expulsa uma moeda forte. Se isso fosse uma verdade suprema e universal, por que a gente não está usando aqui peso argentino para fazer as nossas compras ao invés de estar utilizando dólar para fazer comércio internacional? Se você se questionar isso, você vai ver que a lei de Gresham ela só é válida quando você tem coerção. Tem uma outra lei econômica chamada lei de Say. Acceptabilidade, né? Você passa a não aceitar peso argentino. Exato. Tem outra lei econômica chamada lei de Say, que é a lei da eficiência econômica, que nela ele descreve como o mercado busca a eficiência. Então ele busca sempre o melhor. Então por isso que se a gente vai transacionar no melhor, é fazer comércio, fazer contratos, né, receber em Bitcoin. E aí na outra ponta também vem a questão dois outros pontos. Uma questão de desconto, você pode fornecer desconto para os comerciantes. Os comerciantes podem fornecer desconto e com isso atrair mais os bitcoins. E outro, uma questão ética, de você votar com a moeda que você utiliza. Porque se você continuar usando a moeda do Estado, você está continuando financiando o Estado. Você está continuando financiando a agressão, financiando guerra, financiando o pior da humanidade. Então, no momento onde você começa a dar um basta e para de fazer parte dessa cadeia, é menos um ente em uma corrente destrutiva e mais um ente, né, mais uma pessoa ali numa corrente positiva, né, numa corrente aí do bem, de prosperidade. Bitcoin é a moeda da paz. Né? Não, você não consegue derramar sangue com o Bitcoin que nem você faz com as moedas fiduciárias. Você imprime e você mantém uma guerra por um monte de tempo só com a impressão de dinheiro. Sem impressão de dinheiro, a gente vai ver o fim aí dessas barbaridades de pessoas morrendo por aumento de território, né? Então Cara, isso é algo que já esse foi tópico aí lá atrás. dá um bate-papo de horas, velho, de horas e horas, porque ele é bem profundo mesmo. É muito interessante, eu acho que no resumo que você trouxe é bem válido. Para quem entende realmente o poder que é o Bitcoin, ele não quer só acumular e virar, né, como os amigos aqui falam, o dragão, né? Que você pega o ouro, põe embaixo ali de você e não deixa ninguém tocar. Muito pelo contrário, você quer que mais pessoas tenham acesso a isso. Eu acho que pagar em Bitcoin para os estabelecimentos, sendo que você tem ali uma facilidade de converter o real para Bitcoin diretamente, é mais uma forma de pontuar para aquele estabelecimento que você apoia essa iniciativa dele de estar aceitando o Bitcoin, de estar distribuindo o Bitcoin como cashback, até que você com esse processo de pagar em Bitcoin, que está fazendo a velocidade do dinheiro aumentar, se aumenta o valor do próprio Bitcoin que você tem sob custódia, que é mais para o longo prazo, né? Que você trouxe de você ter carteira dividida, né? No Bitcoin para você se aposentar, no Bitcoin para você comprar os apartamentos e a casa no ano que vem, o Bitcoin para comprar o carro, o Bitcoin para viagem com a família. É importante dividir isso aí ao longo do tempo, né? Eu tenho isso, é Várias interessante. Eu carteiras, compro hoje já várias pensando que daqui a carteiras, várias 5 anos eu vou caixinhas. usar para fazer tal coisa. É bem isso. Várias caixinhas, né? Várias carteiras. O Bitcoin é muito bom para isso, que é fácil. É fácil você dividir. Ah, pegar uma última aqui. Interessante. Pensando em passar as férias na Praia do Forte, levar BTC ou real? Dá para viver lá, curtir a Praia do Forte só com Bitcoin? Não dá para chegar lá, mas uma vez que você está lá, você consegue comer acarajé, água de coco, passear, né, Os hospedagem barzinhos. também, Bitcoin, barzinho, aceitar em Bitcoin, crepe, muqueca. Então, assim, ó, experiência gastronômica você vai ter toda, a hospedagem também é possível. A única coisa que você não vai conseguir vai ser chegar lá. Infelizmente, ainda não tem vans que façam esse percurso aceitando Bitcoin. Se você tem uma van e tá na renda Praia do Forte, aí, você está Ó a perdendo. oportunidade. Exato. Ó a oportunidade. Fantástico, fantástico. Para fechar aqui a live, Luiz, uma mensagem. A gente da SATS
que quer democratizar o acesso ao Bitcoin, né? Então, muitos dos nossos usuários recebem o primeiro Bitcoin, os primeiros satoshis através do nosso cashback. Se tivesse que dar uma mensagem para eles, tá começando agora, né? Ganhando seus primeiros satoshis, não sabe nem por onde começar a estudar, ou o que fazer, ou por que isso tem valor. O que você falaria para eles que poderia mudar aí o futuro deles financeiramente? Faça essa pergunta que eu falei lá anterior, né? Se questione, se a tecnologia está avançando, a gente produz mais com menos. As coisas eram para ficar mais baratas, mas estão ficando mais caras. Por que disso? Então, se você sair para uma busca genuína de responder essas perguntas, você vai chegar que o Bitcoin é uma solução. E aí você vai buscar canais seguros. Então, aqui, ó, você tem o Saulo, que pode estar não só tirando sua dúvida, mas também te direcionando para conteúdos bons. Se você não sabe de algo, vai atrás de alguém que sabe, vai atrás de alguém que você confie, né? E essa pessoa que você vai confiar, ela já fez esse trabalho de pesquisa por você. Então, talvez não precise gastar o tempo indo atrás das melhores fontes. Tem muitas pessoas muito boas que fazem um conteúdo de vários níveis e formas de passar. Por exemplo, tem as meninas da área Bitcoin, que elas são muito... elas explicam de uma maneira muito fácil para a galera introdutória. Tem o canal do Bitcoinheiros, que são coisas mais técnicas para o pessoal focar no mercado. Tem o canal do Criptomaníacos, que é para quem quer entender mais ciclo de mercado e dinâmica de financiamento. Tem inúmeros, o do Elídio II, que é um cara que passa muito conteúdo de como você usar o Bitcoin na prática, né? O Renato, né, o Renato Trezetão também, se você quer aprender mais sobre a questão moral e ética do Bitcoin, muita gente boa, velho, tem muita gente boa com muito conteúdo legal, e é só vai perguntando que a galera Bitcoin vai te abraçar. Só cuidado com rentabilidade em Bitcoin, porcentagem que você vai ganhar aqui mês a mês em Bitcoin. Não, Bitcoin é uma moeda. Você recebe rentabilidade em dólar, você deixa seu dólar parado. Ele vai criar um dólar, mais uma porcentagem de dólar? Não vai. Beleza? Então toma cuidado com essas coisas e é por isso que você tem que buscar referências que te passem segurança e te passem bons conteúdos, né? Então, esse aí é o conselho para que eu mandaria para quem está começando. Cara, educação e questionamento, né? Exato. E vai acumulando. Enquanto não entende para vender a casa e pegar empréstimo para comprar, vai acumulando no dia a dia, com suas compras, ajudando os amigos a participar também. Vem para sites, vamos estar junto. Fechado, mano. Acho que é isso aí. Obrigado, Luiz, por compartilhar aí com a gente, né? A sua história, os aprendizados, as suas iniciativas, o projeto do Fraguismo fantástico. Compartilhe aí suas redes sociais para a galera que está querendo saber um pouco mais sobre o seu projeto, quer participar. Onde é que eles acham você? Perfeito. Então, o meu Instagram pessoal é o Lusam_, LUSAM_. O canal, o Instagram do Fraguismo, em todas as plataformas é @fraguismo. A Anarcópolis, o evento que a gente organiza em Florianópolis, é Anarcópolis_Floripa. Então, vocês podem estar dando uma olhada lá também. Tem a nossa Câmara Arbitral, que a gente inaugurou recentemente, que é CAL, CAL, Câmara Arbitral Libertária. Se você jogar assim, vai aparecer no Instagram. Tem o nosso fraguismo.org, que é um site que a gente coloca para você quiser cadastrar um produto que aceite Bitcoin, algo assim. Nosso educacional é só mandar mensagem que a gente vai te redirecionar. E por enquanto é isso, né? Essas são as nossas mídias sociais. Tudo isso, mano. Anotar aqui. Fantástico, fantástico. Parabéns pelas iniciativas, Luiz. É um trabalho de tijolinho em tijolinho mesmo, né? Você vê quantos anos você vem trabalhando para ter essa autoridade, ter esses resultados, né? Continuar essa direção que eu acho que uma hora retorna, né? Vamos plantar agora. Com certeza. Que o futuro a Deus pertence. Então, acho que para finalizar aqui, você curtiu esse bate-papo, quer entender um pouco mais sobre como o Bitcoin pode mudar a sua vida, da sua família, segue a gente, segue a Satis Capital, segue o meu perfil pessoal, vou estar começando a falar um pouco mais sobre esse tema, de uma forma mais lúdica e técnica, para o pessoal entender um pouco mais. O Luiz, o movimento, né, do fraguismo,
Narcópolis, e tem muita gente boa nesse ecossistema. Você começa a seguir um e você vai ver que eles repostam, passa a seguir os outros, que eu acho que a questão do network começa dessa forma, né? Se Exato. você não sabe ainda, não investir em Bitcoin, não perca tempo. É super fácil. Com a Sites você basta consumir no nosso ecossistema, parte da sua compra volta para você de forma direta, automática, em Bitcoin, e a partir daí você escolhe o que fazer, né? Você vai acumular, vai usar para pagar dentro do ecossistema de economia circular na sua cidade, ou você quer levar a Sites para sua cidade também e bitcoinizar a região, conta com a gente, estamos junto. E, Luiz, vamos se ver até o final do ano, hein? Sites Vamos. Conf, tamo junto. Vai na Narcópolis esse ano? Cara, vou planejar Bora. sim. Que eu acho que é bem próximo as datas, né? Em novembro também, correto? Também. Já vai estar aqui no Fechado, Brasil, já aproveita para ir lá. Faz fechado, essa. É uma fechado. férias Demorou. garantida, velho. Você vai se divertir bastante. Você nunca viu um evento como a Narcópolis. Fantástico, fantástico. Tô te devendo essa. O ano passado acabou que bateu na data que eu tava voltando, né? Foi. Mais um recado, na verdade, que eu vou trazer. Quem escutou até aqui esse vídeo, acho que é importantíssimo. Agora, dia 27, a GoBTC está dando um treinamento gratuito para empresários, como aceitar Bitcoin. A SAT está apoiando. Lá você vai aprender o porquê disso, o que você ganha com o processo de aceitar o Bitcoin aparecendo, né, dentro do BTC Map. E participando desse ecossistema que só tem a se suportar. Ó, o Tarcísio chegou aí, ó, quer Bitcoin já. Pronto. Comprar passagem de avião a próxima vez lá na Sites, Tarcísio. Valeu, Luiz. Um abraço. Tamo junto, Falou, mano. um abraço, VPL a todos.